Meu querido, eu quero que você abra a palavra do Senhor, e embora você esteja assistindo uma transmissão, eu faço questão que você pegue a sua Bíblia, seja uma Bíblia física ou um aplicativo no celular, mas nos acompanhe, e nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, eu vou ser bem breve nessa noite, e eu sei que Deus vai te abençoar. Eu sei que Deus vai plantar algo no seu coração que é muito necessário para esses dias. Nós estamos vivendo um tempo de muita necessidade de discernimento. Sabe, o discernimento ele sempre é necessário e o discernimento ele sempre é urgente. Você nunca pode deixar o discernimento para trás. Mas parece que tem situações específicas que tornam essa urgência mais latente em nossas vidas. E esse é um desses tempos onde nós estamos vivendo um reboliço global, e é interessante que eu estava conversando com um amigo meu, ele não é cristão, eu estava evangelizando ele, e ele falava, sabe aquele cara que você está pregando a palavra e ele concorda com tudo? E ele, não, é isso mesmo, e eu vou para a igreja qualquer dia desse, eu vou aceitar Jesus. E aí ele começava a falar, né, a pandemia, coronavírus, guerra, toda essa situação política, Jesus está voltando, né? E eu falava, Jesus está voltando, mas esses sinais que você está dizendo é sobre o fim dos tempos, e eu não sei quando será o fim dos tempos, pode ser daqui a 3 anos, daqui a 30 anos, daqui a 300 anos, não sei, mas Jesus pode voltar para você hoje. Ele falou, como assim Jesus pode voltar para você hoje? Eu falei, Deus livre e guarde, se você vir a morrer hoje, Jesus voltou para você hoje, e eu quero trazer isso para você, sabe? Nós estamos discernindo o fim dos tempos, mas a verdade, queridos, é que existe uma urgência também individual para os nossos corações. E eu oro para que Deus plante essa urgência do alto, através do que nós vamos ministrar nessa noite. Efésios capítulo 5, versos 14 ao 21. Vamos por enquanto ler só uma parte, do 14 em diante, até aqui, vamos lá. Pelo que diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Em algumas versões vai estar escrito, Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em algumas versões vai estar escrito assim, aproveitando bem as oportunidades, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, em que há contenda, em que há maldade, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. Amados, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você como cristão, já se perguntou, como é que você faz para ser cheio do Espírito Santo? Talvez você já tenha se perguntado isso várias vezes, ou simplesmente tenha passado isso no seu coração. Eu costumo, pela misericórdia de Deus, pregar em alguns lugares, e sempre ao final dessas ministrações, algumas pessoas vêm até nós, ou para nos abençoar, ou para dar uma palavra de encorajamento, ou para tirar dúvidas. Então alguns vêm e falam, olha, Deus te abençoe, ou vem testemunhar, Deus falou comigo profundamente através dessa palavra. E outros vêm perguntar, e tem sempre aquelas perguntas que são trending topics, sabe? Aquelas perguntas que você já sabe que alguém vai fazer. E dentre algumas dessas, essa é uma das principais. Como que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? E é interessante que a ação do Espírito Santo, ela está presente na Bíblia desde o seu início. Na verdade, o Espírito Santo, ele age desde a eternidade, mas falando estritamente do texto bíblico, nós já podemos olhar para Gênesis capítulo 1, e lá está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo já se movimentava sobre a face das águas.
E é interessante que o Espírito de Deus ele não está presente apenas no Gênesis, mas durante todo o Antigo Testamento você vai ver a ação do Espírito Santo de um modo ou de outro, seja conduzindo situações ou usando pessoas. Você pode olhar para a vida de alguns profetas e ver como o Espírito de Deus vinha sobre ele e eles profetizavam a palavra do Senhor. Ou eles tinham uma visão, eles tinham uma percepção, ou como o Espírito de Deus inspirava ou até confundia reis e exércitos. Nós podemos olhar a história de Sansão e ela é particularmente muito curiosa para mim, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus possuía Sansão. E os grandes atos sobrenaturais de Sansão eram atos de força. Sansão foi o homem mais forte da história, não porque ele tinha um braço mais forte do que qualquer um, mas a Bíblia relata em que diversas vezes o Espírito Santo possuía Sansão, e Sansão fazia alguma coisa sobrenatural que um homem comum não poderia fazer, como por exemplo, carregar o portão de uma cidade, ou como por exemplo, matar centenas de soldados do exército inimigo, sem a ajuda de ninguém. O Espírito Santo de Deus está presente em todo o texto do Antigo Testamento, mas particularmente tem um texto que eu gosto muito, que parece dar uma virada, uma chave, não na ação do Espírito Santo, mas na nossa interação com esse Espírito. Está lá registrada a profecia em Joel capítulo 2, verso 28, quando a Bíblia diz: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Quando Deus fala isso, nós estamos agora saindo de um derramar do Espírito, que era derramado sobre reis, sobre profetas, sobre heróis, sobre ícones, mas agora há uma promessa de que toda a carne receberia esse poder do Espírito, e essa profecia ela começa a ser cumprida em Atos capítulo 2, eu digo começa porque ela ainda não terminou, o Espírito de Deus continua sendo derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Então quando Jesus está para ascender aos céus, depois da sua ressurreição, 40 dias depois de ter ressurreto, Jesus ele olha para os discípulos e diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todo povo, tribo, língua e nação, ser-me-eis testemunhas. Jesus dá a grande comissão, mas ele faz uma observação, ele diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os discípulos, e na verdade um grupo de 120 pessoas se reúnem num cenáculo, num culto que durou cerca de 10 dias, 10 dias, sem ninguém arredar o pé da igreja, buscando a presença de Deus. Eu acredito, meu irmão, quando sair o decreto aí de que tudo vai ficar normal, você vai querer ficar 10 dias aqui no culto presencial com a gente. Se alguém topar, eu fico aqui também, trago minha roupa, tomo banho, faço um desodorantezinho e a gente fica adorando aqui. Mas imagine você estar 10 dias numa igreja cultuando, orando, buscando esse poder do alto, mas esse Espírito Santo não vem, esse tal desse poder não desce. Queridos, eu conheço pessoas que se forem em um culto numa igreja, e esse culto não for de acordo com a vontade dessa pessoa, ela nunca mais volta lá. Nós estamos vivendo a era online, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão olhar um vídeo de um culto online, e os primeiros 2, 3 minutos serão decisivos para que essa pessoa assista ao vídeo inteiro, ou que ela saia e não volte nunca mais naquele canal. Mas imagine você passar 10 dias buscando esse derramamento do Espírito, mas a boa notícia é que ele vem, e o Espírito Santo veio sobre a igreja, e eu tenho uma palavra para você nessa noite, é que esse Espírito que foi derramado lá em Atos 2, ele nunca foi retirado da igreja, pelo contrário, ele continua disponível para mim, para você, agora mesmo onde você está. O véu do templo ele foi rasgado, e ninguém pôde costurar, você tem livre acesso à presença de Deus. Agora eu quero que você faça uma equação comigo, pense algo comigo. Se o Espírito Santo de Deus foi derramado em Atos 2, e nunca foi retirado da igreja, por que parece que em alguns lugares, o Espírito Santo de Deus atua, em outros lugares não? Porque tem lugares que você chega e de repente, sabe, tipo Paola aqui ministrando, ela começa a entoar um louvor e você já sente automaticamente a presença. Parece que o download vem rápido, internet de fibra, e você já sente a presença de Deus. E tem outros lugares que você, nossa, que lugar frio, o céu está de bronze, você não consegue romper.
Eu quero combinar, não dá tempo de fazer uma pregação sobre isso, mas vamos combinar aqui, que a gente concorda com a Bíblia, que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então Deus está presente numa igreja ou num lugar que você considere super santo, como Ele está presente nos piores lugares dessa terra. Deus está presente num prostíbulo, Deus está presente numa boca de fumo, Deus está presente num shopping, num mercado, numa reunião, na sua casa. Deus é onipresente. Mas por que em alguns lugares parece que essa presença se manifesta, em outros lugares não? Porque, queridos, avivamento não tem a ver com o movimento dos céus. Muito hoje se fala sobre avivamento, e muitas pessoas olham para avivamento como se fosse um movimento dos céus. Parece-nos que muitas vezes nós olhamos para o céu e o céu está parado e a gente tem que sacudir o céu. Mas avivamento, na verdade, não é um movimento dos céus. Avivamento é uma resposta que você dá ao movimento que o céu já começou há muito tempo. A grande questão do movimento do Espírito Santo não é ele estar parado, ou estar sem vontade, ou estar cansado. O Espírito está disponível agora mesmo. A grande questão é a forma como você corresponde a esse agir sobrenatural do Espírito Santo. Só para você entender, eu quero trazer muito zelo a esse exemplo, não dá tempo de explicar tudo, mas para você entender o sentimento que existe em você, considere 3 lugares. Um lugar onde você é odiado, um lugar onde você é indiferente e um lugar onde você é amado. Qual o lugar onde você mais deseja estar? No lugar onde você é amado, querido. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta em lugares onde ele é desejado, costuma se manifestar em lugares onde ele é desejado. Eu não quero limitar a ação do Espírito Santo, mas eu tenho certeza que se você começar a corresponder aos impulsos do Espírito de Deus, grandes coisas acontecerão na sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja de Éfeso, que é uma igreja numa cidade que era a 2ª maior cidade do Império Romano. A cidade de Éfeso só perdia para Roma em tamanho. Era uma cidade que ficava entre o lado europeu e o lado asiático de todo aquele império. Possuía grande influência comercial, grande influência cultural e grande influência espiritual. Então a igreja plantada ali tinha muita influência sobre outros lugares. Era uma igreja numa metrópole, era uma igreja de uma cidade grande. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer algo: desperta tu que dormes. E essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Sabe, queridos, o Espírito de Deus quer despertar você de um sono espiritual. E normalmente quando você está numa letargia, você não percebe a urgência que existe no coração de Deus acerca de atitudes que você precisa tomar. Eu sinto de Deus de trazer algumas questões ao seu coração. E eu quero te perguntar: quantas vezes nos últimos dias você tem sentido o impulso para orar, mas não tem orado? Você tem sentido um impulso para jejuar, mas não tem jejuado? Você tem sentido um impulso para consagrar a Deus, mas não tem consagrado? Você tem sentido um impulso para falar de Jesus para uma pessoa específica, mas você não obedece a esse impulso? Mas eu quero te dizer que neste momento o Espírito Santo está trazendo despertamento para a sua vida, e despertamento tem a ver com um senso de urgência sobre aquilo que Deus está colocando no seu coração. Eu me lembro, quase que com muita vergonha, é uma situação muito cômica que eu vivi, onde eu fui pregar numa cidade distante daqui de Salvador, e eu passei o dia inteiro no ônibus, né? E eu cheguei nessa cidade, situação bem curiosa, cheguei quase no horário do culto. Então um dos líderes da igreja, ele pegou na rodoviária, me levou no hotel. Aí chegou no hotel, tinha uma cesta assim, irmão, de um monte de coisa para comer. Quase que eu cancelo o culto, deixo o celular no modo avião e fico ali comendo aquela cesta. Mas Deus foi sobre minha vida, né? E já estava quase no horário do culto, cheguei quase no horário do culto. Então só deu tempo, na verdade, de tomar banho, me arrumar rápido. O irmão falou: horário tal, vou passar para pegar você. E aí eu já fui para a igreja. Eu estava muito cansado. Eu tinha passado o dia inteiro no ônibus. Eu estava muito cansado, desgastado de ficar numa posição só. E eu não tinha conseguido descansar no ônibus. E aí cheguei na igreja, conheci o pastor, me apresentaram o pastor da igreja, um homem de Deus, e o pastor começou a compartilhar comigo muitas coisas que estavam acontecendo naquela igreja, dizendo: olha, Thiago, aqui a gente faz assim, 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 a gente cresceu assim, 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 tem estratégias assim, assim, assim. Ele começou a compartilhar comigo,
E eu muito feliz, contente de estar conhecendo o que Deus estava fazendo. E aí aquele pastor falou assim: irmão Tiago, fica à vontade, eu tenho que fazer outras coisas aqui, mas você é bem-vindo em nossa casa, Deus vai te usar em nome de Jesus, então aquela coisa. Tá bom, pastor, glória a Deus, vamos lá. Então começou o culto, e eu super cansado, né? Começou o culto, o pessoal ficou de pé, vamos orar e tal, começou o louvor, e eu fiquei sentado, nem me ajoelhei para orar, eu fiquei sentado de olhos fechados e comecei a orar ali, orar, e de repente, sabe, eu tenho certeza que você já passou por isso aqui, ó. Sabe quando você está com tanto sono? Quem anda de ônibus costuma passar muito por isso, que o balançar do ônibus gera isso. Você está com sono e de repente você fica assim, ó. Você vai caindo, daqui a pouco você... Né? E eu estava justamente assim, eu estava orando. Sabe aquela oração com sono? Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoa o diabo nessa noite. E ali naquele sono, eu assim... Mas teve um momento específico, que até hoje eu não sei dizer, porque eu não perguntei a ninguém. Teve um momento que eu não fiz assim e levantei, eu fiz assim e fiquei. Aí depois de muito tempo eu levantei assim, a igreja adorando, o Espírito Santo lá, aquela coisa forte. E eu levantei assim, e, ai, meu Deus do céu, que vergonha. O pregador da noite, dormindo no culto. E qual era, além da minha vergonha, a grande indagação que tinha no meu coração era que eu não sabia quanto tempo eu tinha ficado ali dormindo com a boca aberta babando. Porque quando nós dormimos, quando você dorme e acorda, você não sabe dizer se você dormiu 10 minutos, se você dormiu 1 hora, se você dormiu 8 horas. Quando eu era pequeno, e muitas crianças passam por isso, certa vez eu acordei 3 horas da manhã e comecei a me arrumar para o colégio. Porque igual a conta que eu fiz, eu acordei descansado, então já deve ser de manhã. Comecei a me arrumar para o colégio, mas ainda era de madrugada. Por quê? Porque quem está dormindo não tem o senso de urgência, não sabe quanto tempo está perdendo. Tiago, como eu faço para medir o sono espiritual na minha vida? Você precisa medir a velocidade como você corresponde aos impulsos do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você precisa mensurar o quão veloz você é para obedecer a Deus, ou o quão você tem deixado para depois. Mas sabe quando é que Deus te desperta? É através de uma palavra como essa, querido. Talvez você esteja esperando algo muito espetacular acontecer na sua vida, e sim, muitas vezes quando uma tragédia acontece, a gente desperta automaticamente. Muitas vezes quando algo muito bom acontece, a gente também desperta automaticamente. Mas Deus quer te despertar através dessa palavra. Ele está te pedindo para você corresponder aos impulsos do Espírito Santo na sua vida. Agora existe uma diferença, e o apóstolo Paulo faz questão de dar 2 comandos nesse texto. Ele diz: desperta-te tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Opa, a coisa aqui agora já mudou de figura, já não é mais um soninho, uma soneca depois do almoço com a barriga cheia. Uma coisa é você cochilar com a barriga cheia no sofá da sua casa, meu querido. Outra coisa é você cochilar e quando você acordar, você está no meio de um cemitério, no meio dos mortos. Queridos, está óbvio aqui que o apóstolo Paulo não está falando de um sono de descanso, que é necessário para qualquer corpo humano, mas ele está falando de uma letargia, que se não for mudada, vai te levar a habitar lugar de morte. Então o apóstolo Paulo diz: desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Tiago, por que existem 2 comandos? Eu vou te dar um exemplo da minha vida, e provavelmente isso acontece com 80%, 90% de quem está me assistindo agora. Eu tenho esse costume, na maioria das vezes, de acordar e ficar ali alguns minutos na cama, tentando criar coragem para começar o dia, ou de olho aberto, ou de olho fechado. Mas querido, uma coisa é despertar, outra coisa é levantar. Atenção, perceba, despertamento eu até posso fazer por você, emitindo uma mensagem como essa, mas levantar envolve uma mudança de postura. E eu acredito que grande parte da morte espiritual que existe nos dias atuais diz respeito a uma geração que desperta, mas não levanta. Se você abre o YouTube, está recheado de pregações e canções. Se você liga a televisão, tem programas de TV pregando a palavra de Deus. Se você conecta um rádio, se você sai na rua, na sua casa, nos grupos de WhatsApp, em qualquer lugar que você estiver,
existe uma palavra do Senhor sendo emitida, existe um versículo sendo copiado, sendo encaminhado, existe algo do céu sendo derramado, mas os céus, quando te despertam, Ele exige que você tenha um posicionamento de se levantar e de transformar a sua postura. E aqui eu quero te trazer algo que vai te chocar, mas que vai te trazer também entendimento do alto. Queridos, tem demônios que você não vai expulsar só com jejum e oração. Lembra daquele episódio em que os discípulos tentaram expulsar demônios e Jesus falou para eles assim: essa casta aí só com jejum e oração? Tem casta que nem com jejum e oração. Eu conheço pessoas que já me pediram oração 30 vezes. Nas 30 vezes no final da oração foi lágrimas, libertação, aquele mover. E depois a pessoa cometia o mesmo pecado, se afundava no mesmo lugar. Por quê? Porque havia um despertamento, mas não havia uma mudança de postura. Tiago, que heresia é essa que você falou agora? Tem demônio que não sai nem com jejum e oração? Muito simples. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não repreender o cortador, o devorador, o migrador, que eram 3 espécies de gafanhotos, que costumavam comer toda a plantação, que era a base da economia de qualquer sociedade da época. Meu querido, espíritos malignos que atuam na área financeira, você pode fazer campanha de 7 dias, de 14 dias, de 31 dias, você pode jejuar, você pode definhar morrendo de fome com jejum. Não é assim. Você precisa entregar a sua generosidade, porque Ele não vai te consumir pela sua vida de oração, Ele vai te consumir pelo seu bolso. Eu só estou te dando um exemplo, para te mostrar que tem coisas que não adianta eu orar por você, que não adianta um pastor levantar a mão e derramar uma unção sobre a sua vida. Tem coisas que é você que vai ter que transformar na sua vida. Não tem como eu pedir perdão por você, a pessoa que você precisa pedir perdão. Não tem como eu parar de ver pornografia por você. Não tem como eu parar de sentir inveja por você. Não tem como você terceirizar algumas posturas que o Espírito Santo está pedindo especificamente para você. Por isso o apóstolo Paulo diz: desperta-te tu que dormes. O despertar, ele te tira de um lugar de letargia e te traz para um lugar de atenção, mas o levantar transforma a sua postura e te dá autoridade sobre o mundo espiritual. E tem uma história que me marcou muito, uma história do pastor Paulo César Baruch, ele contando que a esposa dele recebia uma consulta de uma fisioterapeuta em casa toda semana. E aí ele diz que numa dessas sessões ele estava com a dor de coluna e pediu para a fisioterapeuta, né? Falou: olha, você pode, por favor, fazer uma massagem em mim aqui, que eu estou com muita dor na coluna. E a fisioterapeuta foi lá e fez a massagem nele. Ele ficou encantado, ele ficou maravilhado. Ele pensou: nossa, que massagem. E aí aquela dor passou nele. Mas na outra semana ele chegou para a fisioterapeuta de novo e falou assim: olha, aquela massagem foi maravilhosa, mas depois de alguns dias a dor voltou, você poderia fazer outra massagem, outra sessão em mim? E aí a fisioterapeuta falou assim para ele, falou: Baruch, o que você precisa não é de outra massagem, o que você precisa é de uma mudança de postura. Queridos, eu falo com muita humildade no coração, mas como profeta de Deus na sua vida, você pode assistir 800 lives, você pode vir a 3.500 cultos, você pode ter carteirinha de membro, ser batizado, pode ser cristão há 50 anos. Tem coisas que você precisa se posicionar na sua vida e ativar os comandos que Deus está tocando no seu coração. Eu lembro de um amigo meu muito querido, ele viveu uma vida, uma fase da vida dele muito promíscua. Você sabe, jovem, entrou na faculdade, começou a viver uma vida completamente promíscua. E aí ele começou a se prostituir, começou a se envolver com muitas mulheres. Mas chegou um ponto da vida dele que ele voltou para o Senhor. E o encontro dele com o Senhor, o reencontro dele, ele se afastou e voltou, o reencontro dele foi muito marcante, muito forte. Deus assim pegou ele de um jeito, sabe, muito profundo. E aí Deus deu uma palavra específica para ele. Isso aqui não é doutrina, não quero aqui mandar ninguém a fazer nada, mas uma palavra específica para ele. Deus falou assim para ele: ó, quero que você chegue para todas as moças que você bagunçou,
vamos usar essa palavra, sabe? Que você não foi homem com elas, você usou elas. Quero que você chegue para todas elas e peça perdão. E essas moças nem crentes eram, né? Então ele vai lá vai ele, fez uma lista de todas as moças que ele usou, que ele abusou emocionalmente, que ele não teve um compromisso como homem de Deus. Ele começou a entrar em contato com essas pessoas. Olha, eu quero te pedir perdão, hoje eu sou cristão, e o Espírito Santo de Deus está me pedindo para te pedir perdão sobre isso, e eu sinto de Deus e tal. E assim, algumas mulheres ficaram encantadas com aquilo. Nossa, que atitude muito bacana, né? Outras tipo, nem precisava não, velho, mas se isso é bom para você, tudo bem, não precisava, me ligado. Mas teve uma pessoa específica que ficou muito magoada e não aceitou esse pedido de perdão, e na verdade aproveitou que ele entrou em contato e desandou a derramar desaforos, pesado, muito pesado, muito pesado. Mas ele se sentiu em paz porque ele pediu perdão a todas aquelas pessoas. Ele ficou um pouco triste em relação a palavras pesadas que ele recebeu dessa pessoa, e isso me ensina, queridos, que muitas vezes obedecer os comandos de Deus não significa que as pessoas vão entender o que você está fazendo, não significa que vai ficar tudo bem. Talvez, eu sinto muito forte isso no meu coração, talvez você precise pedir perdão a alguém que não vai entender seu pedido de perdão, e quando você for pedir perdão, a pessoa vai te xingar, vai te excomungar, vai te humilhar, mas isso não tem a ver propriamente apenas com você e ela, tem a ver com você e Deus. Nem sempre um pedido de perdão restaura um bom ambiente, mas você precisa, como pessoa de Deus, como homem e mulher de Deus, dar o primeiro passo naquilo que Deus tem te pedido. Talvez você precise abrir mão e renunciar coisas que a sua família não vai entender. Talvez você precise ter coragem de começar a falar do Evangelho para alguém que você sabe que odeia o Evangelho, que não vai te receber bem, que vai te humilhar como cristão. Mas eu te desafio a você despertar e levantar. O apóstolo Paulo vai dizer assim, desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Meu irmão, quando você se posiciona correspondendo ao Espírito Santo de Deus, a luz que vem do alto começa a clarear o seu dia, começa a clarear o seu coração, começa a clarear a sua vida. Tem respostas que você está clamando do céu, mas eu quero te dizer, o céu também está pedindo respostas da sua vida. Tem respostas que você está pedindo do céu, mas o céu está pedindo respostas da sua vida. Tem atitudes que você está clamando, dizendo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro, mas Deus também está lá no céu dizendo, filho meu, faça isso, aquilo e aquilo outro. E quando você obedecer, a luz que você precisa na sua vida vai ser esclarecida pela obediência que você tiver. Eu acho interessante que lá em Éfeso, como uma cidade grega, uma cidade envolvida na mitologia grega, era uma cidade politeísta, mas embora cultuasse muitos deuses, alguns deuses tinham mais proeminência em Éfeso. Você pode olhar a deusa Diana, o deus Dionísio, eram dois deuses, por exemplo, que tinham muita proeminência na cidade de Éfeso. E Dionísio, ele é bastante interessante para o texto que nós estamos estudando, porque o apóstolo Paulo, ele chega no verso 18 e diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, em que há maldade, mas enchei-vos do Espírito. Embora a gente entenda e aplique esse versículo bíblico para falar sobre vício em álcool e assuntos afins, por que o apóstolo Paulo faz a comparação entre se encher de vinho, se embriagar e se encher do Espírito? Dionísio, como um dos deuses proeminentes lá em Éfeso, ele era o deus do vinho. Dionísio também conhecido na cultura romana como Baco, é a mesma divindade, Dionísio e Baco. Dionísio na cultura grega, Baco na cultura romana. Dionísio, ele era o deus do vinho. Então, quando havia a semeadura e colheita de vinho, a temporada de vinho, os donos daquele cultivo, eles consagravam a Dionísio para que Dionísio abençoasse toda aquela lavoura. E normalmente os cultos a Dionísio eram regados a orgias extremamente pesadas, e como forma de motivar as pessoas a participarem dessas orgias,
eram liberadas grandes cargas, grandes quantidades de vinho, porque o vinho, como a nossa própria cultura, você deve ter ouvido isso já em algum lugar, o vinho costuma deixar a pessoa mais solta, né? Se você for olhar, muitas vezes, alguém que vai fazer algum trabalho artístico que é muito difícil, precisa de muita desenvoltura, aí o artista vai lá e dá um testemunho, né? Ele diz assim, olha, eu estava tímido e tal, mas a produção me deu o vinho, fiquei solto e consegui fazer. Porque o álcool, ele tem esse efeito no nosso cérebro, deixa a gente mais solto. Mas eu quero trazer para o culto a Dionísio aqui. As orgias eram tão pesadas, eram tão terríveis, que as pessoas precisavam se embriagar para criar coragem, para ficarem corajosas. Já ouviu falar assim, fulano de tal, quando bebe fica corajoso? Justamente isso. Então as pessoas se embriagavam, se embebedavam, e somente assim elas conseguiam cultuar bem a Dionísio. Elas conseguiam fazer a vontade de Dionísio. Então o apóstolo Paulo, ele traz um comparativo. Esses cristãos que estão lendo essa carta são cristãos de Éfeso. Então ele está dizendo, olha, outrora, vocês, para cultuarem a divindade de Dionísio, vocês se enchiam com vinho a ponto de se embriagar, e bêbados vocês conseguiam fazer a vontade de Dionísio. Mas agora, para você fazer a vontade de Deus, da mesma forma em que você se embriagava, você precisa se encher do Espírito Santo. Amado, eu quero te dizer algo, não adianta você tentar viver uma vida religiosa, tentando seguir preceitos pela força da sua carne. O máximo que você vai conseguir é ficar 1, 2, 3 dias sem pecar, mas você vai cair de novo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não quer passar apenas um tempo na sua vida, ele quer fazer moradia em você. Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer, nós somos templo e nós somos morada do Espírito Santo. Templo é um lugar onde você cultua, onde você oferta, onde você entrega. Mas o apóstolo Paulo não diz, vocês são hotel do Espírito, vocês são pousada do Espírito, não. Por quê? Porque um hotel é um lugar onde você passa uma temporada, uma estação. Pousada é um lugar onde você passa 1, 2, 3 noites, mas morada é um lugar perene. O Espírito Santo não vem apenas para te causar um arrepio, o Espírito Santo não vem apenas para te fazer derramar lágrimas, ele quer morar no seu coração. E o apóstolo Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo, aleluia. Eu sinto algo aqui, meus queridos, eu sei que Deus está trabalhando poderosamente. Sabe, a maioria dos cristãos, eles não estão perdidos, sem saber o que fazer. Muitos de nós vivemos uma vida em que sabemos o que temos que fazer, mas não temos coragem de fazer. Da mesma forma que o vinho deixa uma pessoa corajosa, o Espírito Santo de Deus quer te encorajar nessa noite, a você tomar posturas que você já deveria ter tomado há muito tempo. E sabe, tem um ditado, eu não sei se é chinês, japonês, é oriental, tem um ditado que diz assim, para você provar do meu chá, você tem que esvaziar a sua xícara. Imagine que eu estou tomando uma bebida muito boa, vamos colocar um café, não tem nada melhor que café, né? Tem alguma coisa melhor que café, Paola? Não tem, Paola disse aqui que não, então, irmãos, né? Discutam com ela. Imagine que você vem me ver tomando café, você quer tomar café também, mas você vem com a xícara cheia. Se eu colocar café na sua xícara cheia, vai cair o meu café e o seu. O que é que você tem que fazer? Você tem que esvaziar a sua xícara, ou você toma o seu café ou você joga fora. Para você provar do meu chá, você tem que esvaziar a sua xícara. Amados, muito do que diz respeito a se encher do Espírito, também diz respeito a nós nos esvaziarmos de nós mesmos. E o Espírito Santo está falando com você sobre coisas que você precisa abrir mão, sobre coisas que você precisa renunciar, sobre coisas que você precisa entregar no altar. Eu posso me lembrar com muita alegria hoje, mas eu lembro o quanto que eu sofri diversas coisas, diversas situações, e que naquele momento Deus me pediu algo, e eu não sentia vontade de entregar a Deus. Eu pensava, não faz sentido, não está me fazendo mal, mas aí eu entregava em obediência, e depois de um tempo eu ia ver o grande livramento que Deus deu na minha vida. Eu ia ver como Deus me livrou de muitos perrengues porque eu obedeci. Eu quero encerrar te dizendo uma coisa. O agir de Deus, ele é muito mais parecido com uma escultura do que com um quadro. Um quadro você pinta do zero. Você pega um quadro em branco ou preto, enfim, não sei.
Você começa ali a partir do zero a criar a sua arte, a desenhar a sua arte. Muitas vezes o agir de Deus, queridos, e Deus é o artista dos artistas, esse Deus faz arte, né? Deus, ele trabalha com a escultura. Eu amo ver vídeo de escultura. Sabe qual é o grande encanto que eu sinto numa escultura? É que um escultor, ele pega uma madeira, uma pedra, um gelo bruto, não sei, vamos usar o exemplo de uma madeira. A escultura pode ser feita em várias coisas. Ele pega uma madeira bruta, e você olha ali, só está o tronco. E aí você começa a assistir o vídeo, aí o cara começa a cortar a madeira. E você pensa, onde é que isso aí vai dar? Isso aqui está tomando forma disso. Aí daqui a pouco ele faz outro corte, está tomando forma daquilo. Você só está vendo um tronco cru. O escultor já tem a obra pronta na mente dele. E começa a tirar tudo aquilo que não é a obra de arte final. Sabe quando é que Deus nos abençoa? Não é quando Ele nos dá algo, é quando Ele tira algo de nós. Você precisa entender, meu amado, que quando Deus está cortando coisas da sua vida, e você olha, oh meu Deus, um pedaço meu foi embora. Na verdade Ele está promovendo uma obra de arte, de acordo com o desenho original que Ele tem de você. Isso aqui daria outra pregação, mas eu quero encerrar dizendo isso. Desenho original diz respeito ao pensamento que Deus tem, que Deus teve sobre você quando Ele te criou. Pare um pouco e pense nisso. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Pare um pouco e pense nisso. Qual deve ter sido o pensamento que Deus teve quando te criou? Meu amado, Deus não te criou por atacado. Deus não te criou numa linha de produção. Você é único. Não houve nem jamais haverá ninguém como você. Por que Deus te criou? Com qual finalidade? Qual era o sentimento dele? Qual era o pensamento dele? Esse é o seu desenho original. Mas você, quando nasce, você é uma pedra bruta. No meio do caminho, o Senhor começa a esculpir a obra dele em você. E Tiago, que obra final é essa? É a imagem de Cristo, que está reluzindo em todos aqueles que são filhos de Deus. E quanto mais você vai se tornando parecido com Jesus, o Espírito Santo vai trabalhando em você, e ser cheio do Espírito é isso, querido, é você ser transformado de glória em glória, conforme esse desenho, esse design original, que é a imagem do primeiro filho, do primogênito, do maior dos irmãos, que é Jesus Cristo de Nazaré. É essa obra que Deus quer tratar em nós. Mas avivamento não diz respeito ao movimento dos céus, diz respeito a uma resposta da terra. Nesse momento, através dessa mensagem, o que Deus quer trazer ao seu coração é um senso de urgência, para que você corresponda aos impulsos do Espírito Santo. Mais uma vez eu quero te convidar, claro, com aquela observação, se você puder fechar os olhos, sim. Se não, continue com seus olhos abertos, não tem problema. Mas pare para pensar em quantas vezes Deus está te chamando para a oração nos últimos dias e você não tem ligado. Pare para pensar em quantas vezes nos últimos tempos o Senhor Deus tem te chamado para consagrar um jejum, e há quanto tempo você não consagra um jejum ao Senhor. Quantas vezes o Senhor Deus tem colocado palavras no seu coração para você pregar, anunciar o Evangelho, e você olha mais para o seu senso de incapacidade do que para o poder de Deus. Desperta-te, tu que dormes. O Espírito Santo não foi retirado da igreja, querido. Ele está disponível para mim e para você. As pessoas que você admira como um grande homem, uma grande mulher de Deus, não são privilegiados, não passaram por um sorteio da telecena, não passaram por um sorteio da loteria para receberem o Espírito Santo. Eles somente corresponderam a isso. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Isso fala de uma escala. Quanto mais você corresponde ao Espírito Santo, mais Ele derrama sobre a sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Espírito de Deus, nós te clamamos, Pai. Te clamamos para que haja um senso
de urgência e sensibilidade em nosso coração. Nós precisamos, Pai, correr com pressa para Ti, correr com pressa em direção à santidade, em direção à pureza, em direção à obediência, correr com velocidade para os Teus pés. Precisamos voltar a nos lançar aos pés da cruz. Precisamos voltar a sentir a presença de Deus, mais do que um arrepio, mais do que uma lágrima, a convicção de que Ele está dentro de nós, mesmo quando não sentimos. Ó Deus, não queremos apenas ter o Espírito Santo, queremos ser cheios do Espírito Santo, porque essa é a única forma viável de viver contigo, Senhor. Queremos jogar fora, Deus, todo plano B em nome de Jesus, todo senso de mediocridade em nome de Jesus, toda saída de emergência, nós jogamos fora agora. E queremos, Pai, em nome de Jesus, nos levantar, não apenas nos despertar, mas nos levantarmos para Ti, nos levantarmos para Ti. Nós queremos a Tua glória, Senhor Deus. Faça a sua oração, querido, enquanto o Ministério de Louvor vai entoar uma canção. Faça a sua oração nesse momento. Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, fluir na sua vida, dar os comandos que Ele já tem dado. Corresponda a essa presença que está aí agora mesmo onde você está. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Te damos honra, Caríssimo estás. te damos glória. Cante isso com todo o seu coração. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Eu quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar.
Coloca no chat aí, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus tem muito mais para você, querido. Deus tem muito mais do que uma religião. Deus tem muito mais do que uma membresia numa igreja. Deus tem uma vida extraordinária no Espírito para você. Deus tem uma vida tal qual a vida de Cristo para você. Mas Tiago, Jesus foi especial, foi diferente, queridos. Tudo que Jesus fez de sobrenatural foi como homem, pelo poder do Espírito. Tudo isso está disponível para você. O próprio Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que as que eu faço. Existe algo disponível para você. Nós declaramos mais fome, mais sede no teu espírito. Nós repreendemos esse espírito, esse pensamento de mediocridade. Nós repreendemos essa rotina maléfica que nos leva a levar a vida espiritual arrastando. Você não vai passar raspando para o céu, não, meu irmão. Você vai passar cheio do Espírito de Deus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, coloca no chat. Eu tenho certeza que um dos nossos irmãos vai ficar atento. Caso você não queira colocar no chat, esteja tímido, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp. Eu sei que Deus vai te abençoar através dessa aliança que você fará. Que você seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Amados, parece que foi de propósito, né? A gente teve um link duplo hoje. Parece que teve porção dobrada hoje também. Dá vontade de continuar numa vigília, que a gente tem que encerrar. Mas a gente continua em comunhão no nosso grupo no WhatsApp. Nós estamos tendo também um grupo de estudo bíblico no Telegram, que tem sido uma bênção demais. Sem palavras para poder descrever como o Senhor tem abençoado nesse grupo de discipulado, onde nós estudamos a Bíblia. Thiago, como eu faço para entrar nesse Telegram? Nesse grupo do Telegram, tem escrito no link, na descrição desse vídeo. Você pode clicar e será muito bem-vindo aqui. Não se esqueça, meu amado, deixe um like no vídeo. Assim que a transmissão terminar, você volta aqui depois de 5 minutos e deixa um comentário para que o YouTube possa espalhar ainda mais essa mensagem, esse culto maravilhoso, que essa mensagem alcance muitos corações. Eu posso até estar me tornando repetitivo para todos os que acompanham a maioria dos cultos, mas é uma verdade. Quantas e quantas pessoas começam recebendo um link que você espalha e terminam esse vídeo recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu quero te fazer um desafio. Todas as vezes que você for enviar um link, ore a Deus e envie esse link cheio do Espírito Santo mesmo, sabe, como crente, cheio de Deus, do fogo. E eu tenho certeza que esse seu pequeno ato, esse pequeno gesto de obediência pode livrar uma pessoa do inferno pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te somos gratos por tudo que foi feito aqui nesse lugar. Meu Deus, cada canção entoada, Pai, pelo ministério de louvor, Paola, os músicos, ó Deus, cada oração feita e cada pedido de oração feito no chat, no WhatsApp da igreja, ó Deus, a palavra ministrada, fundamentada em nosso coração. Gratidão por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará em nossas vidas. Nós te clamamos, Deus, reacende a chama, desperta-nos, levanta-nos, ilumina-nos e nos enche com o teu Espírito, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e a todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e até a próxima. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder.
teu poder.